A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, hoje, sexta-feira, a última sexta-feira de outubro. E olha só como é que a gente está fechando esse tempo todo que nós passamos aqui no nosso projeto de informações boas, gostosas, cheirosas e saborosas. Hoje eu vou fazer a entrevista, e aqui nos bastidores, quando a gente estava preparando para já começar a nossa conversa, eu estava dizendo, olha, é muito privilégio, é muita sorte, porque fazer um programa sentindo os aromas de queijos de primeira linha, queijos feitos no Brasil, queijos mineiros, queijos brasileiros da gema, é o que eu vou fazer agora. Agora, sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que eu vou fazer agora um trabalho sentindo os aromas de cheiros, os aromas de queijos brasileiros? Graças a Tânia Pinheiro. Foi a Tânia, uma empreendedora de marca maior, que está aqui com a gente, gentilmente aceitou o nosso convite e veio para cá para conversar com a gente sobre o empreendimento dela. Ela está entregando para Manaus, a chefe Tânia Pinheiro, está entregando para Manaus, para toda a gente de bom gosto em Manaus, pessoas que gostam de sair, comer bem, tomar vinhos, deliciar-se com vinhos maravilhosos. Ela está entregando um empreendimento sensacional, formidável, chamado Arley Café e Bistrô. Entenderam? Mas ela que veio aqui para contar tudo isso. Eu antes de começar, dizer para vocês o seguinte: a Tânia Pinheiro, ela é uma empresária de sucesso, ela já vem empreendendo há algum tempo em outro ramo, em outro negócio, com sucesso. E pela primeira vez ela agora se dedica, ela se joga inteiramente num ramo de negócios que traz queijos que Manaus nunca provou. Aqui em Manaus eu nunca vi. Olha que eu gosto, Tânia, eu gosto de queijo. Eu vivo toda vez que eu posso, harmonizando queijo com os meus vinhos. Agora, esses queijos aqui dá vontade de eu pegar e sair correndo, porque são queijos que não existem em Manaus. Mas a Tânia está disponibilizando coisas saborosas, iguarias como essa, para toda a gente de bom gosto da culinário, né? Gente que gosta de uma boa refeição aqui em Manaus. E ela é empreendedora. Sabe por que ela é empreendedora? E ela vai contar para a gente como é que ela começou essa história de mergulhar na atividade da refeição fora do lar. É o seguinte, eu com certeza, eu não perguntei isso dela, ela não me disse, mas eu vou dizer. A Tânia é típica, né, empresária, empreendedora, porque ela acredita nela mesma. Porque você só empreende se acreditar em si mesma, em si mesmo. Então acredite em você e parta, primeiro para ouvir o que a Tânia tem a dizer, depois criar, sabe, a coragem que está faltando para empreender, para fazer coisas legais assim, como ela está fazendo com esses queijos maravilhosos para os outros. Tânia, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda ao Vinhos, etc e tal. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada aí pelo convite. Há muito tempo que eu quero vir aqui falar com esse ícone. Oh, meu Deus. É a pessoa que mais entende de vinho aqui, uma voz incrível, né, Humberto? Né? Todo mundo já conhece. Então, tem uma história aí, né, longa história aí até a gente chegar a esse ponto, né? Então, eu gostaria de contar, assim, de uma forma bem resumida, né, toda essa trajetória até chegar aqui. Muito bem, mas antes de tudo, eu gostaria que você colocasse de saída para as pessoas. Tem milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento. Empreender é mesmo acreditar em si mesmo? Isso que eu falei, você concorda? Concordo. Primeiro você tem que ter uma crença que você é capaz e que você vai conseguir sair lá na frente. E tem que ter uma opção. Na verdade, eu venho de uma família de comerciantes e eu usei uma estratégia, assim, digamos, de fazer um aprendizado para depois empreender, tá?
Eu sou mineira, eu morava, né, em Minas Gerais, resolvi ir embora do Brasil, fiquei um tempo fora do Brasil. Você foi para os Estados Unidos, né, Estados Unidos. Quando meu filho nasceu, eu voltei. E eu fui trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce, né? E lá eu fiquei durante 5 anos. Eu sempre tive esse comichão, essa coisa de eu quero empreender por conta própria, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ter minha própria individualidade. E eu tinha um cargo muito bom, que eu era gerente de comércio exterior na Companhia Vale do Rio Doce. Olha só. Quer dizer, você tinha que abandonar tudo isso para empreender, né, Tânia? Mas só que eu usei a seguinte estratégia. Eu estou numa grande empresa, né? Eu tenho a oportunidade de aprender. E lá eu fiquei durante 5 anos, tá? Aprendendo. Foi uma época que a Vale do Rio Doce estava começando a implantar qualidade total, que foi a primeira empresa no Brasil a implantar todos esses 5S, todos os gráficos de Pareto, essas coisas, né? todas as ISO, porque a Vale já exportava para o Japão e já exportava para grandes países, como a Alemanha, que é o maior cliente, né? Era o maior cliente da Vale do Rio Doce na época, e o Japão. Então o Japão já exigia todas aquelas ISOs há 30 anos atrás, quando nem se falava em qualidade total. O Japão já exigia que a Vale do Rio Doce tivesse todos esse controle de qualidade para exportar o minério, tá? Então eu entrei na Vale do Rio Doce numa época de muita efervescência, onde a Vale estava trocando todos os seus equipamentos. Então eu era responsável pela área de comércio exterior e eu fazia todas aquelas compras de grandes equipamentos, caminhões fora de estrada, ferrovias. A gente implantou, né, vários pontos de ferrovia, porque a Vale sempre exportou via ferrovia, que é Minas, Vitória, né, até o Espírito Santo. E também, assim, toda a troca de frota, né? Então, caminhões fora de estrada, onde um pneu, o diâmetro dele é 6 metros, né? No mínimo. Quer dizer, um caminhão do tamanho de um prédio. Sim, é verdade. Né? Então, a gente trazia tudo isso de navio até Vitória e depois vinha para Minas. Mas por que eu estou falando disso? Porque naquela época, a Vale precisava implantar toda essa cultura da qualidade total. Então foi uma época de muitos treinamentos. Então a gente ficava assim, 20 horas por semana, 30 horas, quer dizer, se a gente trabalha 40 horas por semana, então digamos que metade da semana era para estudar. Olha só. E a outra metade era para trabalhar. Então a gente tinha que se virar, né? Então foi uma época em que eu aprendi muito toda essa parte de administração, de negócios, e de como você trabalhar no dia a dia, dividir tempo, dividir tarefas, priorizar as coisas, enfim, toda essa técnica que você tem que ter para você ter seu próprio negócio. São importantes você ter domínio dessas técnicas, é muito importante, né, Tânia? Exato, você tem que saber o que é prioridade, porque o empreendedor, você faz múltiplas decisões o dia todo. Sim. Né? Porque o nosso cérebro é isso, é decisão, né? O tempo todo você está tendo decisões. Se eu vou pegar esse copo, se eu vou falar, se eu vou pegar o queijo, se eu vou fazer o vinho, enfim. Então, eu sempre estou decidindo. Então, você fazer uma decisão assertiva é algo que você tem que treinar praticamente, para que você possa ter uma decisão assertiva, principalmente quando você está empreendendo, porque é o seu dinheiro que está no negócio, não é o dinheiro do outro, né? Então, você tem que saber dosar exatamente o que você vai fazer, em que momento que você vai atuar e como que você vai. Porque é tudo, né, um planejamento, mesmo que está na cabeça, não está no papel, mas você está o dia inteiro fazendo toda essa troca consigo mesmo, né? Claro. Entendeu? Então, eu fiquei na Vale 5 anos, né, aprendendo, e depois a Vale foi fazer a privatização, né, que foi excelente para o Brasil, inclusive. Eu decidi, então, empreender. Eu tinha uma opção de ficar ou uma opção de empreender. Como eu tenho essa coisa familiar no sangue já de empreender, eu decidi empreender. Mas aí, no meio do caminho, quando eu saí da Vale, a Vale comprou o Grupo Paranapanema aqui, né? Que é na área de mineração também. Aqui na região amazônica. Exato. Né? E eu vim para Pitinga fazer comércio exterior. Pitinga fica ali, Presidente Figueiredo, não é? Exato. Não é isso? Só que você imagina, você fazer comércio exterior dentro de Pitinga, dentro da mata, sem comunicação, sem internet, sem telefone, sem nada.
E era uma loucura, né? E eu vim justamente por um desafio, que eu tenho esse problema, Humberto. Falou que é desafio, mano. Aí eu pronto. Tô indo. Aí cutucou, né? Pronto. Eu tô lá. Então, assim, eu vim pra Pitinga e lá a gente montou a área de comércio exterior. Depois eu olhei para Manaus e falei assim, essa cidade tem um borogodó. Deixa eu ficar por aqui. Agora tu ficaste baseada em Figueiredo, lá na área de Pitinga, né? Eu fiquei lá por 4 meses, né? Depois terminou a parte que a gente ia fazer o mais grosso, que era a importação de geradores, de máquinas maiores. Tu participaste da montagem de tudo lá em Pitinga, né? Então. Na verdade, quando a Vale comprou, né? O Grupo Paranapanema comprou, porque o Grupo Paranapanema era do Grupo Vale do Rio Doce. Sim. Então já existia a mina, mas nós fizemos uma remodelação de equipamentos. Mas eu tinha que ficar lá dentro, eu não podia ficar em Manaus. Entendi. Entendeu? Então, assim, tinha toda aquela dificuldade de ir para lá, por causa dos horários, né? Que a gente tinha que passar depois das 6, da manhã, antes das 6 da tarde, tudo isso. E toda a dificuldade que era para trazer esses equipamentos para Manaus. Né? E nós estamos falando de outra logística, porque quando eu estava na Vale, foi muito interessante, porque a gente fazia importações de comboios, né? Sim. Então, por exemplo, se eu ia trazer uma turbina para uma grande hidrelétrica, então essa turbina, normalmente ela pegava toda a estrada de Vitória a Minas. Claro. Então, primeiro a gente tinha que fazer todo um estudo dos túneis, estudo das pontes, para ver se aquela turbina que vinha montada ou não ia passar ali. Sem problema, né? Então a gente fazia comboio, fechava a estrada, né? O pessoal ficava chateado, mas não tinha outra forma. Então, assim, essa experiência toda me fez ter a experiência para vir para cá, porque você imagina fazer importação aqui no meio da mata, trazer grandes equipamentos. E aí, mas a gente sempre teve muita parceria com a Caterpillar, né? Que é o fabricante, o Acomatsu, para que a gente trouxesse, então, esses equipamentos para cá. Aí, né? um belo fim de semana, tu vieste para Manaus e disseste, essa cidade tem borogodó. Parte daí. Então, o que eu fiz? Saí lá da área de Pitinga e vim para Manaus e montei uma empresa. Comecei a trabalhar assim dentro de casa. Agora, o que a gente estava falando da questão do empreendedorismo? Uma coisa é você ter um uniforme da Companhia Vale do Rio Doce. Sim. Todas as portas se abrem, né? Claro. Mas depois você tem que seguir carreira solo. Mesmo que você tenha toda aquela história que você conhece e tal, você tem que ter o seu caminho. Mas aí você toma meio que um susto, assim, peraí, né? Agora eu tô sozinha. E as coisas, de repente, não são tão fáceis. Não são tão fáceis. Mas você já tem aquela solidez. Claro. Aquela solidez, entendeu? Então isso te dá o caminho para você seguir. Então, eu olhei para Manaus e falei assim, o que eu posso fazer aqui que seja um pouco diferente e que eu vou ganhar dinheiro? Tá. Vou trabalhar na área de importação, que é a minha área, comércio exterior. Aí eu olhei para o distrito industrial e falei, tem muita gente nessa área aí, então não vou seguir esse mercado não. Muita concorrência, né? Muita concorrência, eu vou para outra. Aí eu me especializei em importação de aviões. Importar aviões. Quer comprar um avião, fala com a Tânia. Fala com a Tânia. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei para grandes empresas aqui da região, né? Infelizmente, as empresas não conseguem ter um patamar, um nível permanente aqui na região toda, desde de Belém até Manaus e toda a região norte. Todas as empresas que eu conheço aqui não ficaram ou quebraram, né? Deste ramo de aviação. De aviação. Infelizmente, entendeu? Eles não conseguem operar, né? Poucas conseguem operar. Então, mas eu trabalhei para a Tavage, para a Skymaster, para própria Embraer, para Penta, linhas aéreas. Então, tudo que era de importação de aviões nessa região, eu que fazia, entendeu? Então, mas aí eu me especializei em importação de Boeing, importação de grandes aeronaves. E aí eu fiquei trabalhando muito tempo nesse ramo e depois eu segui para a área financeira, tá? E eu sempre trabalhei na área financeira.
Hoje a gente está mais ou menos estável, assim, vamos trabalhar naquele que a gente gosta, né? Sim. Então agora chegou a hora da gastronomia. Pô, mas por que tem tudo a ver? Você fala de financeiro, de importação, mas assim, a gastronomia ela está no meu sangue. Tu fizeste essa mesma avaliação para entrar na área de gastronomia? Deixa eu ver, como é que está esse trade aí de refeições e restaurantes? E a resposta foi: ok, eu posso ser criativa nesse ramo? Exato. Foi isso? Foi. Mas antes disso eu estudei bastante, né? Claro. Então eu fiz pós-graduação em gastronomia. Houve um preparo em termos de a profissional, né? Ela está no sangue do mineiro, né? Claro. Então, assim, o que eu falo assim? O pessoal fala, pô, mas é arrogante? Não é arrogante, é ser sincero. Mineiro, você está em Minas, é mesmo que você está na França. Porque você come queijo e vinho o dia inteiro. Não, e é lá onde se produz o melhor queijo brasileiro, ou não? O melhor queijo mineiro é de Minas, né? Sim, especificamente da Serra da Canastra, apesar de que já estão surgindo outros pontos, outras cidades no interior do estado, que não é no sul de Minas, também ganhando prêmios. Entendeu? Na produção de queijos. Na produção de queijos. Os queijos estão sendo premiados. Estão sendo premiados. Tânia, por exemplo, eu estou doido para falar do Harley Café e Bistrô. Me fala desses queijos aqui. Esse aroma está me inebriando, estou te falando. Me diz uma coisa, este queijo aqui, por exemplo, esse primeiro queijo aqui. Então... Que queijo é esse? Eu nunca tinha visto esse queijo. Nunca tinha visto? Não. O que é... Vira ele para você poder se orientar melhor. Mostra ele aí, como é que ele é. Olha esse queijo. Esse é um dos queijos premiados em concursos internacionais. E da Canastra, né? Olha só. Da Serra da Canastra. Por que da Serra da Canastra? Porque é uma região fria lá em Minas, né? Fica no sul de Minas, e todas aquelas cidades hoje produzem queijo, se especializaram em queijo. E eles tiveram coragem, né, de ir para a França e de ir para os Estados Unidos e participar dos concursos internacionais, e ganharam. Que coisa maravilhosa. E ganharam. Então, assim, a gente precisa acreditar na nossa capacidade, né, de produção. Então, o Brasil sempre é conhecido internacionalmente como produtor, né? Mas o produto final, a gente não tem muito empenho, capacidade, tecnologia para produzir um produto final, né? Então, esses produtos são produtos artesanais, tá? Que maravilha! Que eles têm todo um trabalho que é feito, né, durante meses. Pra você ter uma ideia, por exemplo, fazer um queijo. Isso aí são medalhas que eles receberam pela produção desse queijo? São medalhas, exato. Olha aí. Por exemplo, para um queijo, gente, gasta mais ou menos de 10 a 12 litros de leite. Para fazer isso aí? Para fazer isso. De 10 a 12 litros de leite. Então, assim, gasta-se muito, né? Sim, até claro. Todo isso aqui, rótulo, embalagem, realmente tem um custo operacional alto. Então, né? É engraçado, né? Ele está aqui, né, com um invólucro de plástico, todo selado, mas o aroma, olha só, está tomando conta do estúdio. Quer dizer, com toda essa blindagem aí, mesmo assim, aroma escapa, né, pelo plástico. Então, que coisa. Por que eu estou trazendo essas coisas diferentes aqui? Nós vamos, inclusive, fazer uma confraria, né? Que você está convidado. Olha aí, eu já disse sim. Já disse sim, na qual nós vamos degustar esses queijos, que são os queijos primeiro. Vai ser na semana que vem, na quinta-feira. Quinta-feira. Lá no Harley Bistrô, tá? Então, já está todo mundo convidado. E aí você daqui a pouco tu vai dizer onde fica o Harley Bistrô, né? Que até agora tu não falou nada do Harley. Vou falar. Tá bom. Então você vai poder degustar harmonizando com o vinho. Com os vinhos, né? Com os vinhos. Que aí no Harley você também disponibiliza bons vinhos. Temos tem uma carta, tem uma adega bacana de vinhos. Nós estamos preparando a adega, mas os vinhos já estão lá. Os vinhos já estão lá. Tá. Ok. Esse aqui agora, Tânia, vamos lá. Não tem que mostrar esse, meu Deus do céu. Tá todo mundo curioso, vendo isso aí. Este queijo aqui é algo inebriante. Olha só. Né? Também queijo da Canastra, é um queijo mais curado. Cura artesanal tradicional. Esse aqui. Totalmente artesanal. Não vai em máquina, não vai nada, é tudo na mão. Só que coisa então, Humberto, eu cresci fazendo isso, né? Lá em Minas, porque a minha avó... Sim. A minha avó... Tua cultura de vida, né? Então, eu sou de uma cidadezinha onde teve a Guerra dos Emboabas.
que é Caeté, que é a cidade, que é o distrito de Morro Vermelho. Então, por Isso ali... é no sul, né? Estou falando no sul de Não, Minas. ele é na Estrada Real, ali perto de Ouro Preto, né? É o que a gente chama de quadrilátero ferrífero, né? Onde tem muito ferro. Então, assim, e ouro, né? Então, Ouro Preto, Mariana, Caeté e Santa Bárbara, que são aquelas cidadezinhas todas da Estrada Real, onde E que hoje você vai de trem, né? Você pega um trem, visita tem essas alguns cidades, lugares né? que você vai de trem. Né? E esse, Tânia? Olha só. Esse aqui, gente, tem uma curiosidade. Lembra do Reinaldo, do Atlético? Sim, aquele jogador? É dele. Foi da seleção brasileira? Exato. Olha, ele era baixinho, inclusive, né? Ainda é. Ainda é, claro. Olha Ainda só. Essa queijaria é dele. É dele. Queijo Reinaldo, do nome dele. Queijo Minas Artesanal. Olha só, eu vou ler. Aqui está escrito: concurso estadual do queijo Minas Artesanal, campeão Emater, Minas Gerais. É um queijo premiado. E olha só, classificação prata. Que bacana. Aqui mais concurso, isso aqui já é francês. França, exato. É um prêmio em francês, está tudo em francês aqui, tá? Que legal, Tânia. Né? E lá nessa degustação, todos terão oportunidade de degustar esses queijos. Exato. Lá na Harley. No Harley Café. Olha só. E também as iguarias que a gente prepara, né? Claro, como claro. eu te passei. Cita uma aí. Quais são as iguarias que tu prepara? Uma das iguarias que está assim mais... Tu és a chefe do local, né? A chefe. Você está lá preparando tudo, Tânia. Exato. São os terrines, né? Então, os terrines, a gente está trazendo alguns sabores diferentes, como morangos assados com... Ele está aqui quase Olha comendo. como é que eu tô babando aqui. Morangos assados, eu fico imaginando logo morango assado. Aí. Morangos assados, também nos terrines, né? A gente faz. E tem vários outros sabores aí que a gente vai... Claro. Linguiça Blumenau, que é uma linguiça um pouco mais apimentada, né? Então você vai misturando os sabores aí e trazendo. Só não vai quem não quer. Olha, tá lindo. E onde é que fica o Harley Bistrô fica na Avenida Maneca Marques, número 2, no Parque 10. Avenida Maneca Marques, no Parque 10, né? Exato, Parque 10. Dá uma referência aí, por favor, Tânia. Detran, do lado do Detran Novo, a sede. Ok. Bem fácil de achar. Ali perto do viaduto? Isso. Olha. Ali bem na esquina, na hora que você vira assim. Hoje nós estamos fazendo mais confrarias lá, tá? Mas a gente já está começando a abrir, inclusive agora para a Copa. Você quer dizer, vocês já estão começando a receber público passante, né? Públicos menores ainda. Reduzido. Mas agora, né? A partir de novembro, a gente já vai estar com a porta aberta para entrantes, vamos dizer assim, passantes. Quer dizer, novembro aberto geral para o público, né? Sim, aberto geral. A partir Muito de bem. segunda-feira. Já a partir, né? Semana que vem, né? E vamos fazer também alguns pacotes para a Copa, né? É mesmo? Para a Copa. Humberto, nós estamos programando... Pode dar um spoiler desses pacotes, não? Ah, sim. Aí já vai ser uma coisa bem mineirinha, né? Bem mineirinha. Fazer também, né? Antes de mais nada, menciona, se eu esquecer de te perguntar, vai ter uma cachaçinha mineira por lá, para quem gosta de uma cachaça, porque essas cachaçinhas mineiras, Deus o livre, né, Tânia? Então, nesse dia eu vou, assim, extrapolar minha mineirice, tá? Vai, né? Vamos fazer bastante comidas de boteco, coisinhas de Minas, Agora eu vou mesmo, agora eu vou. Né? Vamos fazer torresminho, fazer costelinha, sabe? Uma coisa bem de boteco mesmo, o pessoal degustar e torcer pro Brasil. Graças a Deus ele vai ganhar, né, Humberto? Sem dúvida, sem dúvida. Então Tânia, cachaçinha branca, amarelinha, marronzinha, todo tipo. Todas as cores. Sim, todas as cores. Pode escolher a cor que quiser. Legal. E aí nós vamos ter os pratos também típicos mineiros ali, de boteco, né? Para a pessoa poder assistir o jogo e isso durante todos os jogos da Copa? Todos os jogos nós vamos ter. Tá tudo programado? Tudo programado. Legal. Me fala desses vinhos aqui. Eu vou te confessar uma coisa. Isso aqui me encanta sobre o mundo do vinho. A gente diz, puxa vida, já provei, já degustei tantos vinhos. Exato. Aí de repente me chega a Tânia aqui com 2 vinhos que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu nunca degustei. Me fala desses vinhos. Que vinhos são esses? Então, eu trouxe, né, o Gato Bravo, aí aproveitando o Halloween. O Halloween tá certo. São vinhos portugueses, né? Olha só. Esse é um tinto. Gato Bravo. Que combina muito bem com os queijos.
Puxa E vida. temos aqui um vinho verde. Eu adoro vinho verde. Olha só, o vinho Para mim verde. é o melhor, assim. Eu gosto muito de vinho verde. E eu acho que combina muito com o calor de Manaus, né? Isso aqui é um vinho muito refrescante, né? É. O vinho verde. Muito. Não é? Isso é um vinho. E ele também ele é um vinho versátil, né? Versátil. Você pode. Queijo, carne, peixe, e ele combina legal, é isso? Sim, eu acho que essa coisa de harmonizar vai muito do Gosto jeito, do né? freguês, do gosto da né? pessoa, né? É o gosto do freguês, Eu né? acho que se a eu pessoa concordo. não gosta de tinto, ok. Né? Toma um branco, um verde, o que gostar. Eu acho que o importante é você se sentir feliz. Tânia, eu vou te contar uma história pessoal. A primeira vez que eu fui em Portugal, quando eu cheguei lá, na minha cabeça era o que eu tinha me ensinado, é que o bacalhau português tem que ser com vinho branco português, porque essa é a melhor harmonização e não pode quebrar, que os portugueses ficam chateados. Cheguei lá em Lisboa, aí entrei lá no restaurante e falei, eu quero provar o bacalhau da casa e eu quero que o senhor, falei pro sommelier lá, né, o sommelier que estava lá, o senhor recomende o vinho. Ele disse, deixa comigo. Aí ele foi lá, preparou o bacalhau, voltou com um vinho tinto, e eu fiquei olhando para ele, agora eu fiquei quieto, Tânia. Eu fiquei olhando para ele, ele colocou, me serviu o bacalhau, serviu o vinho tinto e disse, o senhor vai provar o melhor bacalhau com o melhor o petróleo português, que é o melhor vinho tinto do mundo. O senhor vai provar agora, eu quero sua opinião. Eu quieto, provei o bacalhau com o vinho tinto português e nunca mais eu pensei que vinho tinto é só com carne vermelha, vinho branco é só com carne branca. Eu aprendi essa lição. E o que você está dizendo agora eu concordo. É o gosto do freguês, né, Tânia? E depende muito do molho também, né? Também, não é? Se for um molho do bacalhau com um molho um pouco mais condimentado, pega muito bem com o vinho tinto. Com o vinho tinto, né? Eu acho. Agora, interessante em Minas, assim, é que além de ganhar os prêmios de queijos, já vem agora trilhando o mundo dos vinhos, né? Então, os vinhos de Minas já estão começando a ser premiados também. Tânia, eu visitei uma vinícola em Goiás. Goiás? Camarada produzindo vinhos de qualidade em Goiás. Médico, ele montou uma vinícola e agora está fazendo o maior sucesso lá em Goiás. Você sai de Brasília, vai dirigindo até a vinícola dele. É um negócio fantástico o Brasil na produção do vinho agora, não é? Porque a gente tem todos os climas, né? É verdade. A gente pode produzir os brancos em locais mais quentes, os tintos em locais mais frios e vice-versa, sei lá. Tudo vai depender de, né, a técnica, né? E é muito bom, assim, eu acho que os vinhos brasileiros têm crescido muito, têm atingido assim, patamares muito altos. A gente já não precisa pagar caro em euro, em dólar para... E os vinhos merecem, brasileiros, estar nas mesas dos brasileiros, né, Tânia? Sim, claro. Não é? Com certeza. Com certeza. Eu acho que cada vez mais a gente tem que gostar e incentivar, né? Só consegue incentivar comprando, né, gente? Claro. Tem que comprar, né? Comprar e provar, né? Comprar e provar os vinhos brasileiros e gostar, né? E claro. Sem preconceito, né? Meu Deus. Chefe Tânia Pinheiro, muito obrigado. Que bacana que você veio. Obrigado pelos vinhos. Que maravilha. Gato Bravo. Um verde e um tinto. Disso eu não tenho sorte. Foi um prazer imenso te receber. Olha, eu acho o seguinte... eu declarei lá no início da nossa conversa para todo mundo que você é uma empreendedora que já vem fazendo sucesso, tem muito sucesso. E com esses queijos, eu vou te dizer, tu vai fazer mais sucesso, tá? Porque não tem como não fazer sucesso com esses queijos que o manauara não conhece e o manauara merece degustar e merece provar. Mas só se for lá no Halley, porque café e bistrô, porque só tem lá, né? Só tem lá no Halley. Ali pertinho do Detran? Pertinho do Detran. Do Detran novo, né? Da sede do Detran. Na rua? Como é o nome da rua? Maneca Marques. Maneca Marques. Número 2. Você passa, tem alguma placa lá? Você está escrito Halley? Halley, café e bistrô. Não tem como errar, Tânia? Não tem. E você abre de que horas a que horas e nos dias? Então, por enquanto, nós estamos abrindo de manhã, né, de 7 às 14, a partir da semana que vem até às 19.
E nós estamos fazendo grupos à noite. Ok. Né? Então, estamos fazendo Você passou para o Paulo todos os teus contatos aí, quer dizer, nós estamos mostrando, né, Paulo? Então, pronto. Eu acho que vai um monte de gente lá. E qual é o dia que eu vou lá? Qual é o dia da confraria? Quinta-feira que vem. Que horas? Às 19 horas. Eu vou, Tânia, claro. Reserva a minha cadeira lá. Cadê o pessoal da Edwine para ir também? E a Edwine, vou falar para todo mundo da Edwine. Pronto. Tá? Para o pessoal ir lá. O Estênio está vendo a gente. Olha, né? O Pedro Estênio está vendo a gente. E a gente vai convidar o pessoal da Edwine, sem dúvida. Tá bom? Então, sim. Tânia, obrigado. Então, valeu. Sucesso. Que bacana que você veio, tá? Obrigada. Bacana. Gente, por hoje é só. Olha só, eu tenho, antes de mais nada, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu quero que Deus ilumine você, que Deus guie você para que no domingo, com consciência, com responsabilidade, você faça uma boa escolha para o Brasil. Essa é a primeira coisa que eu estou pedindo para você. E também uma boa escolha para o Amazonas, já que nós teremos, né, eleições para o Brasil, para a presidência da República e para o governo do estado do Amazonas. Que você vote com responsabilidade, com consciência, porque se você fizer um erro lá na hora, na urna, é um erro que você só vai poder corrigir daqui a 4 anos e isso não é legal para ninguém, tá bom? Vote com consciência, com responsabilidade, vote pensando no melhor para o Brasil e para o estado do Amazonas. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, bem aqui, na loja do supermercado Vitória, hoje, daqui a pouco o Paulo já vai mostrar, estão preparando lá um monte de coisa bacana, ofertas bacanas por causa da celebração do Halloween. Domingo é o Halloween, né? O dia 30 que é o Halloween, então, mas já a partir de hoje, vocês pediram, tá aí as mensagens, na loja aqui do Japim, do supermercado Vitória, você indo lá, você vai lucrar muito, ainda vai se divertir muito, tá bem? Agora pode ir em qualquer das lojas do supermercado Vitória, que você vai ser bem tratado, você vai sair de lá mais feliz do que chegou. Quer apostar? Porque todas as ofertas são imbatíveis. Não tem ninguém oferecendo igual. 6 lojas do supermercado Vitória para você escolher. E agora a do Japim vai ter festa, a partir de hoje, tá? Fim de semana todinho. Bom fim de semana para todos. E se Deus permitir, eu voltarei na segunda-feira. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.